o Brasil cresceu 3 vezes mais, né, do que o mercado estava esperando. E olha como que ficou a manchete da home do Estadão. Foi por isso que no começo eu falei que vai ter dificuldade com a inflação, porque foi isso, né? Foi uma aspa, realmente aconteceu. Se o país continuar crescendo 3%, vai ter dificuldade com a inflação. Foi o que disse Alexandre Schwartzman. Ele, né, esse é um trecho da entrevista do ex-diretor do Banco Central. Na Folha, a manchete trata a subida do PIB como uma surpresa, inclusive, né? E, de novo, fala de um futuro pessimista. E o Metrópolis também, né? Eduardo Moreira também mandou, não sei se deu tempo da gente fazer esse recorte também, mas o Metrópolis também fala de um futuro pessimista. O Metrópolis vai mais além, né? O Metrópolis já faz... o Metrópolis incorpora ali a mãe Dinar e já coloca o futuro, e que o futuro vai ser... o PIB vai lá para baixo. A economia, qualquer economista tem previsões para o ano inteiro, para 2 anos, cria cenários e etc. Mas você não pode usar a má-fé nas manchetes e já começar a derrubar o PIB de agora. Pois sabe? É uma turma que amava o PIBinho do Bolsonaro e do Paulo Guedes, sabe? E agora, diante Olha de uma... só o print do Metrópolis. Vendo, projeções indicam que PIB vai cair para 1,8% em 2024. Tem projeção para tudo. Se eu quiser fazer uma manchete com projeção negativa, eu sei o economista que eu procuro. Se eu quiser de um tipo, eu vou na Faria Lima. Se eu quiser um pouquinho mais equilibrada, eu vou na alguém da USP que eu confio. Eu vou numa consultoria que tem a sua pegada ideológica para um lado ou para o outro. Isso é a coisa mais fácil do mundo, todo jornalista sabe. Agora, você não pode ficar nesse pessimismo, nesse tacanho e não reconhecer o trabalho que foi feito, não reconhecer que a economia andou e que não é que surpreendeu, é que foram competentes, o Haddad foi competente e está aí o resultado. O país que estava em 11º pulou o Canadá, já está em 9º, sabe? Então, são notícias que você pode ser de direita, extrema-direita, fascista, mas você tem que reconhecer. Quando você não lida com a realidade, tem uma desconexão perigosa. O Schwartzman, que faz essa previsão aí, é um sujeito de direita, né? Sim. É um liberal, inclusive mal criado, é um sujeito mal educado, mal criado, se pronuncia um provocador, assim, de péssimo gosto. Né? Mas aqui não estamos nem falando disso, que ele é mal educado, ele é. Eu já vi ele sendo mal educado e mal criado por aí. Aqui, no momento em que o país cresce 3%, a preocupação dele é com a inflação. Né? Isso me lembra também uma comentarista no passado, numa rede de televisão, que quando o desemprego começou a crescer muito na época do Temer, ele falou, tem um lado positivo, o desemprego crescer pode ser muito bom para o país, saiba por quê. Vai avisar isso para o cara que está desempregado. Então, é uma visão desconectada da realidade. Né? E se a gente pudesse voltar para aquela manchete ali do Metrópolis, que estava na tela agora há pouco, o Metrópolis, no dia em que o PIB do Brasil do ano passado, de 2023, vamos lá, só para organizar aqui, para quem está nos acompanhando. A notícia de hoje é que o PIB brasileiro cresceu 3% em 23. Cresceu 3%. No dia que o PIB brasileiro cresceu 3% em 23, a manchete do Metrópolis as projeções indicam que vai cair para 1,8. Aliás, é até uma coisa... Cair para 1,8 parece que ele vai andar para trás, não é isso. Eles estão dizendo, a projeção é que vai, em vez de subir 3, como subiu em 23... Vai subir 1,8. Vai subir 1,8, vai subir um degrauzinho um pouco para baixo. Mas quando você põe assim, parece que o PIB vai cair. E outra coisa, em 2023, nessa mesma época do ano, as projeções do mercado eram que o PIB cresceria 1%. E ele cresceu 3%. Triplicou em relação às previsões. Então, essa previsão de que vai subir 1,8, que o Metrópolis chama de cair mas que eu nem acho que seria ruim. Se o Brasil crescer 2% em 2024, cresceu 3% em 23. Se crescer 2% em 24, significa que em 2 anos teríamos crescido 5%. Sim. É bastante, é uma retomada da economia. Mas pode não estar por aí, pode ser que cresça mais, pode ser que passe de 2%. Né? Então nós temos que ter muito cuidado, mas como as manchetes são manipuladas, na economia é um negócio horrível. O Chico estava falando, tem entrevistado para todos os gostos. Eu, quando trabalhava na Globo, toda semana a gente ia entrevistar
o pessoal da Tendências Consultoria, que fica na rua Estados Unidos, aqui no Jardins. Porque é onde trabalhava o Maílson da Nóbrega. Sim. É assim, obrigatório. Vai lá ouvir a turma da Tendência. Você trouxe o nome exemplar. Por exemplo, Maílson da Nóbrega. O paraibano Maílson da Nóbrega, economista, ministro de uma inflação, sabe de quanto? Quase 1.200 ao ano. Na época do Sarney, né? Na época do Sarney. Este é o cara que vai para a TV, principalmente para a TV Globo, dá lições de moral, porque ele não dá lições financeiras nem econômicas, ele dá lição de moral ao Haddad, sabe? Então, não dá, gente. Esse cara tinha uma inflação de 1.200%. Ele não pode ensinar sobre isso para alguém assim, se achando o Oscar da economia, sabe? Não pode. E tem também mais humildade. o Paulo Guedes, né, Chico Sá? Como é que seriam as manchetes se fosse Paulo Guedes? Nossa, com um PIB desse, com o Paulo Guedes, meu Deus do céu, seria Jornal Nacional de 24 horas com link direto da Faria Lima, seria um negócio sem limite. Paulo Guedes está meio sumido, né? Acho que ele está ajudando a Ana Hickman a pagar as dívidas. Ele estava nessas operações aí. Mas é porque é tacanho, né? Você não pode... Tem uma coisa nos jornais, eu passei por todo, né? Você também, que eles têm um gráfico lá interno que é assim... Lula como personagem. Aí notícias favoráveis, notícias negativas, notícias mais equilibradas, notícias que ele chama de neutras. E a redação fica meio numa obrigação de ter uma conta equilibrada aí, de ter, sei lá, 10 notícias negativas para o Lula, 10 notícias positivas e 10 notícias neutras para o Lula e para o governo. Então, essa obrigação, às vezes, faz que esse tipo de coisa, gera esse tipo de história. Que num dia que o PIB cresce, que é uma baita de uma notícia, eles colocam aquele mais ou colocam uma coisa negativa para obedecer esse gráfico de equilíbrio interno dele. Só lembrando, né, Chico, que Paulo Guedes falou que em 6 meses ia virar uma Venezuela, né? Sim. Importante lembrar disso. E que o Brasil, a população ia comer carne de cachorro como na Venezuela. Não, eu queria só assim, então, dizer, vamos dizer que aconteça isso, que as previsões da turma do mercado, as previsões do mercado são de que o Brasil cresça 1,8% em 2024. E aí nós crescemos 3 em 23. O que dá, é claro que tem que fazer um sobre o outro, não é assim uma conta que você só soma, mas por volta de 5% nos 2 anos. Isso significa um crescimento consistente, né? Um jornalista de economia que a gente conversava mais cedo, que a gente respeita muito, o Kupfer, Zé Paulo Kupfer, esse é realista, ele pegou os dados. Porque também não é para bater bumbo, dizer que está tudo certo, que está tudo bem. Não está. Os salários precisam melhorar, a renda do trabalhador não se recuperou, o consumo das famílias está crescendo. Estava um buraco o Brasil, né? Para o buraco que estava, nós colocamos a cabeça para fora, se crescer 5% em 2 anos. Mas o Kupfer aponta, né? Tem um artigo bom dele hoje. Quem quiser ter uma avaliação realista do que está acontecendo, dá uma olhada lá no Kupfer. Kupfer, né? Do portal UOL. Zé Paulo Kupfer é um sujeito ponderado, equilibrado, que não briga com os fatos, não briga com os números, né? E que traz uma análise ponderada. Que é isso. Não é que o Brasil esteja, resolvemos todos os problemas da economia, não. Mas, conseguiu estabilizar. Né? Mas é uma fotografia real do PIB. Para a várzea que estava com Paulo Guedes, pelo amor de Deus, estamos saindo do buraco.